Olá, eu sou Elaine Gomes Fiore, sou contadora de histórias e isto vocês já estão cansados de saber. Hoje eu vou contar mais uma história daquele livro As Aventuras de Pedro Coelho, de Beatrix Potter. A história de hoje chama A História do Coelhinho Benjamin e é uma continuação da história do Pedro Coelho. Vocês lembram que as roupas dele tinham ficado num espantalho na horta do senhor Severino? O que será que aconteceu? Vamos conferir? Sentado em um barranco estava um coelhinho com sua jaqueta marrom. Era o coelhinho Benjamin. De repente, ele começou a ouvir um barulho de cavalos. Trote, trote, trote. Olhou pela estrada, era uma charrete puxada por um pônei. Estavam conduzindo o senhor Severino e a senhora Severina com a sua melhor touca. Benjamin esperou a charrete passar, deu um pulo, um salto, um pinote e logo estava na estrada. Quando ele chegou na estrada, ele falou: eu vou na casa da tia Josefina. Aquela área tinha muitas tocas de coelho, mas a toca mais legal de lá era da tia Josefina, que era a mãe do Flocos, Flux, Rabo de Algodão e de Pedro, seus primos. A dona Josefina ganhava vida fazendo pullover e luvinhas com lã de coelho, porque ela era viúva e ela ainda fazia chá, vendia alfazema, camomila, algumas ervas. Só que Benjamin não estava nem um pouco com vontade de ver a tia Josefina. Então ele resolveu dar a volta pela figueira onde eles moravam e foi encontrar Pedro enrolado num lenço vermelho, meio indisposto. Então ele chegou perto do primo e falou: o que você está fazendo aí, Pedro? Cadê suas roupas? Pedro explicou que as roupas dele tinham ficado lá na horta do senhor Severino e da senhora Severina, vestindo um espantalho. Ele contou tudo o que aconteceu, suas aventuras do dia anterior. Aí Benjamin ficou triste, mas ele falou: olha, Pedro, eu vou te dar uma dica. O senhor Severino e a senhora Severina vão demorar para voltar, porque ela estava usando a sua melhor touca. Foi aí que a senhora Josefina chamou o Rabo de Algodão para pegar algumas ervas. Ei, Rabo de Algodão, faça um favor para a mamãe. Vá na horta e pegue camomila, lavanda e alfazema. Preciso preparar mais ervas, disse ela. Pedro falou: quer saber? Vamos dar uma saída que eu não estou nem um pouco com vontade de ficar aqui. Aí eles saíram. Quando eles saíram, eles foram pelo muro que estava atrás da horta do senhor Severino e logo avistaram as roupas do Pedro. Então eles resolveram descer. Benjamin falou que não é muito bom descer e entrar por baixo do portão, porque isso rasga a roupa. Eles decidiram descer pela pereira. Benjamin pulou muito rápido, mas Pedro caiu de cabeça. Ele só não se machucou porque aquele terreno estava bem macio, que o senhor Severino tinha passado ancinho, aquele instrumento que se usa para fofar a terra, e tinha jogado sementes de alface. Os dois coelhos pisotearam a horta de alfaces e ficou pior ainda a marca do pé do Benjamin, que estava de tamanquinhos. Quando eles chegaram no espantalho, logo o Benjamin falou para o Pedro: precisamos pegar logo suas roupas para livrarmos esse lenço e levarmos alguma coisa da horta. Pedro pegou a sua blusa, que estava um pouco justa porque ela tinha encolhido por causa da chuva. Os sapatos ainda estavam com água. E aí ele já queria ir logo embora, mas Benjamin ainda quis experimentar a boina do senhor Severino, que estava completando lá o espantalho, só que aquela boina ficava muito grande. Aí Pedro falou: vamos embora, Benjamin? Ele falou: não, vou comer um pouco de alface. A verdade é que Benjamin e seu pai, Benjamin o saltador, iam lá todos os domingos para o jantar
de domingo da toca deles. Eles pegavam alfaces. Mas aí eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa com aquele lenço. E foi Benjamim quem deu a dica: vamos colocar cebola e levar para a tia Josefina? Pedro aceitou. Colocaram bastante cebola naquele lenço e aí logo que Pedro começou a carregar, já começou a cair. Só que Benjamim falou: nós não vamos poder sair pela pereira porque a gente está carregando as cebolas. Então, corajosamente, ele conduziu os dois por umas tábuas que estavam do lado de um muro e o sol ainda bem forte. Pedro não estava se sentindo nada à vontade, ele queria logo ir embora, ele estava ouvindo uns ruídos meio estranhos, mas Benjamim estava muito tranquilo. De repente, quando Pedro estava a 2 passos à frente do seu primo, eles viram que aquele ruído vinha de uma gata. Então eles foram para trás e se esconderam embaixo de uma cesta. A gata viu também um movimento, se virou para onde estava a cesta, se espreguiçou, como as gatas gostam de fazer, e foi se colocar bem em cima daquela cesta. Sabem quanto tempo ela ficou? 1, 2, 3, 4, 5 horas. Como Benjamim e Pedro ficaram lá dentro, não dá para eu falar, porque estava tudo muito escuro. Mas eu sei que eles choraram muito por causa daquela cebola, que eu acho que até a gata gostava daquele cheiro, porque ela não saía de lá. De repente, quando ela estava lá sem sinalizar que ia sair, ouviu-se um outro barulho. Plique, ploque, plique, ploque. Era no muro que vinha senhor Benjamim, o saltador, todo elegante, com uma vara na mão. Ele não tinha medo nenhum de ninguém, muito menos de gatos. Então, ele estava atrás do seu filho. Ele deu um salto, a gata se assustou e foi para dentro da estufa. O senhor Benjamim, o saltador, fechou-a na estufa, puxou o seu filho pelas orelhas e pegou aquela vara. Eu não vou mentir para vocês, ele bateu com aquela vara no bumbum do Benjamim. Depois ele fez a mesma coisa com o Pedro e falou: vou levar vocês dois para casa. Então ele levou o filho e o sobrinho, que foram até a casa da senhora Josefina. Quando o senhor Severino chegou, ele achou tudo muito estranho. Primeiro porque o canteiro de alface parecia pisoteado, mas eram patas muito pequenininhas. Ele nem imaginava que era o tamanco do Benjamim. Depois ele não entendeu como a gata tinha ficado presa numa estufa, se a chave trancava, era por fora. E por fim, ele percebeu que até o espantalho estava sem a vestimenta. O que será que tinha acontecido? Na casa da senhora Josefina, ela foi muito feliz quando viu o filhinho com as roupas de volta. Ela nem ficou brava. E eu vou dizer para vocês, essa aventura rendeu muito tempo, porque eles não paravam de falar do que eles passaram lá dentro daquela cesta. Bom, o que eles passaram nós não sabemos, porque lá estava muito escuro, mas com aquele cheiro de cebola, eu sei que eles choraram bastante. E agora eu vou contar um segredo. Quando Benjamim, aquele coelho danado, cresceu, ele se apaixonou pela sua priminha Flocos, a irmã do Pedro. Eles se casaram e tiveram muitos coelhinhos felpudos, que também passaram por uma aventura bem perigosa na horta do senhor Severino. Mas isso eu conto em uma outra história.